Olá, boa tarde. São 12h30, 14h30 do dia 6 de outubro de 2022. Nós estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, né, que nós só lançaremos amanhã, porque o de hoje já foi. E, como nós dissemos a vocês, nós estamos na subsérie O Ciclo do Graal, mas aqui agora com a segunda parte. Nós dissemos a vocês que Carlos Magno foi um dos maiores guardiães do Graal, né? Ele foi imperador do Sacro Império Romano Germânico, mas acontece que ele cometeu duas besteiras. A primeira delas foi deixar que os cázaros entrassem no território dele, alemão, né? Nós vamos mostrar aqui. E a segunda foi deixar que os gnósticos macionitas se estabelecessem e se desenvolvessem. Então, aqui primeiro nós vamos mostrar, através daqui, o ideal dele era a igualdade, exatamente o contrário dos macionitas que queriam destruir os outros cristãos, e ao contrário dos cázaros, que hoje essa guerra que está acontecendo é devida a eles, né? Na verdade é uma briga, é uma guerra entre duas pessoas, Vladimir Putin e Nathaniel Barão de Rothschild. Então, aqui está o Império de Carlos Magno, chamado Sacro Império Romano Germânico. Então, aqui tinha a Alemanha. Acontece que nesse mapa da Alemanha, se você for um pouquinho aqui para o lado direito, você vai encontrar aqui, né, o Império Otomano, a Ásia e a Rússia. Lá para a direita, você vai encontrar a Rússia. E acontece que, descendo da Rússia, entraram aí no império dele os cázaros. Esse será o nosso assunto de hoje. Então, os cázaros é uma raça perversa que terminou entrando no Império Carlos Magno. Ele os recebeu de braços abertos, porque eles eram convertidos ao judaísmo, e ele achava, Carlos Magno, que se eles já eram judeus, seria fácil convertê-los ao cristianismo. O que ele queria era um império cristão. Então aqui ele tem a França, a Alemanha, a Espanha, o que é hoje países que não mudaram de nome, né? Boêmia, Países Baixos, Westfália, e ele governava tudo isso. Mas ele cometeu a besteira de deixar que os os habitantes da Bavária, os habitantes da Renânia, da Suábia, da Westfália, que hoje são outros países, né, fossem invadidos pelos cázaros. Então, essa reportagem aqui será, o assunto será essa grande besteira, porque o Graal significava a paz. Então, o mistério do Graal, de Júlio Zévola, está aqui o livro, e aqui está a taça, que é o símbolo. Essa taça simboliza todo mundo beber no mesmo cálice, ou seja, todo mundo participar da mesma mesa. Isso significaria, minha gente, que ninguém teria fome, ninguém teria necessidade. Então, vamos dar uma paradinha aqui para agradecer os likes que foram dados, para agradecer aos nossos alunos dos colégios dos Magos Caldeus, para agradecer as inscrições, estão subindo, já estamos com quase 1.100, faltam 3, tá? Estamos com 1.097, então logo logo estamos com 1.100 e estamos subindo. As inscrições também já passaram de 1.050, de 150, e então agradeço a todos vocês que têm nos ajudado, que têm colaborado conosco, para que nós possamos contar a história verdadeira. E para contar a história verdadeira, temos que levar em conta não apenas o mundo físico, o plano físico, como fazem os historiadores, os professores de história, mas temos que levar em conta as crenças, as noções que existem no mundo invisível,
que a história não leva em conta, como se isso não tivesse importância. Ora, acontece que o Graal é o quê? É uma fé. É acreditar que essa taça aqui foi o cálice que Jesus bebeu, a última ceia, foi nesse cálice, é uma fé. Mas olha, tudo o que vai ser dito aqui será em função dessa fé. E não será pouca coisa. Vocês não imaginam a história até onde vai levar por causa dessa crença. Então, Carlos Magno, um grande administrador, um homem de bom coração, primeiro começou matando todos os que não concordavam com ele, porque para ele sentar numa mesa com os inimigos seria um absurdo. Então, ele o que é que faz? Mata todos os inimigos. E aí sim, ele estabelece um reino que seria de paz, supostamente de paz. O reino do Graal, que seria o Sacro Império Romano Germânico. Esse Sacro Império Romano Germânico, então, vai ser o lugar que vai ser invadido pela raça mais perversa que havia no mundo. Que raça é essa? Nós vamos mostrar aqui. Aqui, olha só o título, eu tirei de artigos de fundo comprovado. Cientista judeu alega que sua raça, os judeus, não é semita, e sim proveniente da Casária. Bem, vocês já ouviram falar dos cázaros? A Casária, então, é a terra dos cázaros. Logo, o que o cientista está dizendo aqui é que existem judeus cázaros e judeus não cázaros. Já falei isso aqui para vocês. Os não cázaros semitas se chamam Ashkenazi e os judeus cázaros, Sefaradi. E os judeus cázaros se chamam Ashkenazi. E os judeus cázaros dominam o mundo, governam o mundo. Então o governo do mundo está na mão deles e aqui nós temos o livro, que nós temos um judeu israelense, o professor Solomon Sanders, ele escreveu a criação ou a invenção do povo judeu. A invenção, por quê? Porque a mistura dos cázaros com os semitas deu uma bagunça, deu um caldeirão de bruxas. E agora esse nó está tentando ser desfeito, né, nessa guerra que está acontecendo aí. O verdadeiro motivo é expulsar os cázaros de dentro da comunidade judaica. Esse é o motivo. Os outros motivos da guerra são apenas a OTAN, Joe Biden, como é que é o nome lá os estados lá que foram invadidos, né? Tudo isso é desculpa. Então nós temos aqui o Império Cázaro. Tá vendo aqui, ó, no centro, essa faixa mais escura, esse azul mais escuro, está escrito Casária. Casária era uma região que ficava perto do Império Bizantino, perto do Império Turcomano e a um pulinho do Império de Carlos Magno. E aí os cázaros, que são a raça, a tribo bárbara mais perversa do que Átila, eles vão escorregar daí, porque eles estão a um passo da Alemanha e eles vão se estabelecer na Alemanha. É o que nós vamos ler aqui para vocês. Me permitam agora, vocês já têm uma ideia. Top cientista israelense diz que judeus Ashkenazi, portanto não são sefaraditas, portanto não são semitas, vieram da Casária, região da Europa Central, que não tem origem na Palestina, não tem nada a ver com os patriarcas. Ou seja, não vem da cidade de Ur, da antiga Mesopotâmia, como os descendentes de Abraão. Portanto, não são semitas. Aqui agora nós vamos mostrar a vocês, olha só, que coisa incrível, olha, aqui está bem nítido, ó, Casária, em amarelo aqui, tá vendo, olha, e olha o Império de Carlos Magno, está aqui, ó, Sacro Império Romano Germânico, que está em inglês, ó, Holy
Roman Empire. Aqui em inglês o Holy Roman Empire é o Império de Carlos Magno. E aqui está a Casária. Ora, a coisa mais fácil que tinha era os cázaros saírem daqui e deslizar para cá. E é o que eles vão fazer. Porque eles sabem que Carlos Magno é um bobo, é um ingênuo. E eles vão saber que Carlos Magno vai recebê-los de braços abertos. Então aqui está um mapa geral mostrando a Europa, quando os cázaros dominaram a Bulgária, dominaram a Hungria, dominaram o Mediterrâneo, a Suécia, e eles finalmente perceberam que Carlos Magno era um tolo. E como um tolo que ele era, bastava escorregar e eles estariam no Holy Empire, Roman Empire, ou seja, no Império de Carlos Magno. O pedacinho que eles vão caminhar aos poucos, grupo após grupo, é muito pequenininho. E eles vão fazer isso para não desconfiar. Eles vão aos poucos, em grupo de 100, 200, e eles vão entrar no Império de Carlos Magno. Pronto. E aí, essa será a maior desgraça para o mundo se eles não tivessem feito isso. Se Carlos Magno fosse bastante esperto, nós não teríamos a guerra russo-ucraniana. Vamos continuar a leitura. Eran Elaik, da John Hopkins University, um cientista geneticista molecular, portanto não é brincadeira, ele entende de genética pra caramba, publicou uma pesquisa que diz desmascarar a afirmação. E isso desencadeou um imprevisível e enorme confronto. Ou seja, dois cientistas. Um deles se chama não diz o nome dele, né? Não diz o nome dele. Top cientista israelense, mas não diz o nome dele. Salomon Sandhi, está aqui. Salomon Sandhi. Então, ele é quem escreveu o livro e ele diz a invenção do povo judeu. Aqui está o livro e aqui está ele. A invenção do povo judeu. Ele diz: o povo judeu hoje é uma mistura de cázaros e semitas, e os cázaros se sobrepuseram aos semitas. Então, alguns cázaros tentaram negar isso aí. Um dos principais foi um geneticista chamado Eran Elaik. Mas isso causou uma polêmica entre dois grandes cientistas, Salomon Sandhi e Eran Elaik. Acontece que a Marcus Feldman, da Universidade de Stanford, um dos principais pesquisadores em genética judaica, acha que Eran Elaik está errado. Então, agora quem é que está certo? Então, os cázaros são judeus que vieram do Cáucaso, ou os cázaros vieram da Palestina e depois voltaram de novo para a Espanha e para a França. Vai ser esse o assunto que nós estamos aqui. Um geneticista judeu israelense desafia a hipótese sionista de que todos os judeus pertencem à mesma raça e estão intimamente relacionados, dando-lhes assim um ancestral comum na Terra Santa, Abraão, e reivindicando esse ancestral comum. Portanto, o povo da Bíblia. Acontece que está http fonte http://www.darkmoon.me, postado por Monte Cristo. Está aqui a referência em vermelho, tá vendo? Ó? Foi tirado daí a reportagem. Então, é uma briga de dois cientistas. Um diz que o povo judeu hoje não existe, porque os cázaros se misturaram com os semitas, e os cázaros fingiram que eram judeus. Saíram da Casária, que era um estado,
pertinho do Sacro Império Romano Germânico, deslizaram de turmas de 100 e de 500 e invadiram a Alemanha e tomaram conta da Alemanha e daqueles países da Boêmia, da Áustria, da Hungria, e acontece que a briga é essa. Os cientistas não costumam chamar uns aos outros mentirosos, mas isso é como o pesquisador Eran Elaik, da Johns Hopkins University, com pós-doutorado, descreve os outros geneticistas respeitados, incluindo Harry Oster. Ou seja, ele diz que todos são mentirosos, porque não querem aceitar o evidente. Por quê? Porque ele é geneticista, ele é da Universidade de Johns Hopkins, e ele diz, ele é professor da Universidade de Yeshiva e autor do livro O Legado, a Genética Histórica do Povo Judeu. Acontece que, aqui nós vamos ver novamente, olha só, de novo, tá vendo? Ó? Império Cázaro. A janela está atrapalhando a luz, mas eu decidi gravar de tarde, ó. Império Cázaro, tá aqui. Vou tentar fugir da luz da janela. Império Cázaro. E aqui está escrito Sacro Império Romano Germânico, Holy Roman Empire, Império de Carlos Magno. Então os cázaros deslizaram de lá, vieram para cá, passando pela Bulgária, pelo Volga, e tomaram conta do reino de Carlos Magno. Tomaram conta do Sacro Império Romano Germânico, que se transformou em nada, que se dissolveu. Só durou 200 anos. Então, esse povo perverso dominou o mundo, e para chegar até lá, aqui é o momento em que eles estão mostrando o mapa, para ficar claro que era pertinho, que eles tinham toda a facilidade. No 10º século, aqui está escrito, ó, o Império Cázaro no século X. E aqui está escrito o Sacro Império Romano Germânico. Eles tiveram apenas que sair dali e vir para aqui. E aqui era o Império de Carlos Magno. Carlos Magno recebeu de coração e braços abertos. Mal sabia que estava recebendo a pior canalha do mundo. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer o seguinte: saindo do Cáucaso, que seria a origem do atual povo judeu chamado Askenazi, de raça branca, que não é semita, de acordo com vários pesquisadores. Em A Conexão Perdida da Ascendência Europeia Judaica, contrariando a hipótese renana, publicando em dezembro da revista Genoma Biology, Elaik diz que ele comprovou que as raízes askenazes dos judeus residem no Cáucaso. Ou seja, as raízes dos judeus caucasianos são os cázaros, uma região da fronteira da Europa e da Ásia que se situa entre o Mar Negro e o Cáspio, no Oriente Médio. Eles são descendentes, argumenta eles, da tribo Cázara, um povo turco que viveu em um dos maiores estados medievais da Eurásia, onde é hoje a Rússia, e depois migrou para a Europa Oriental no século XII e no século XIII. A genética e os genes do tipo Ashkenazi, diz Elaik, são muito mais heterogêneas do que outros proponentes da hipótese renana acreditam. Ou seja, Elaik é o nome do cientista que, junto com Salomon Sand, vão contrariar a ideia de que só há um povo judeu. Vai dizer que esse povo judeu é uma minoria, são semitas, descendentes de Abraão, saídos da Arábia, indo para a Mesopotâmia, depois voltando para a Palestina. Mas existe um povo chamado Cázaro, que mora perto do Cáucaso, na Rússia, que desce da montanha do Cáucaso, escorrega para a Alemanha de Carlos Magno, e Carlos Magno abre os braços e o coração para eles. Então aqui nós temos um exemplo para você ver, isso é judeu semita? Olha só, aqui nós temos um casal. Aqui nós temos dois judeus misturados já. Você tem um aqui,
que já é misturado com os sefaraditas. Ó. O de cá tem cabelo preto, ou seja, já é casado com uma judia sefaradita. E o outro de lá, o mais velho, ó, o mais velho é branco que nem alemão, né? Então, o que é que acontece? Ele é caucasiano, ele é cázaro, ele não presta. É uma raça que era muito perversa e governa o mundo. Conseguiu tomar o Império Carlos Magno, conseguiu fazer uma desgraça na Idade Média, e você vê a pele dele como é diferente. Então, nós temos aqui o autor da hipótese, é um jovem. Então, além do Solomon Sund, que está lá em cima, aqui nós temos outro. Os dois defendem a seguinte hipótese: os cázaros não são semitas, os judeus askenazes não são judeus, eles são falsos judeus, e eles vão fazer a desgraça do mundo, porque eles têm uma sede de sangue e de conquista muito grande. Olha, ele é muito jovem, mas é genial. E ele tem doutorado, pós-doutorado. Aqui está o certificado dele. Vamos ler? Vamos ler. O pesquisador judeu-israelense Eran Elaik, é ele, da Johns Hopkins University, que tem doutorado e pós-doutorado. Está aqui ele, uma criança. Mas é ele que faz a confusão. Ele começa a discussão e essa discussão vai provar hoje que ele está certo. Nós estamos na maior prisão a céu aberto do mundo se não houver uma mudança. Estivemos prisioneiros desse povo, dessa raça caucasiana que se viu judaica e que entrou no Império de Carlos Magno na Alemanha, vindo de lá da Rússia e fingindo que era semita. Se misturou com os sefaraditas e Solomon Sund, que é um historiador, e Elaik, que é geneticista, dizem a verdade, descobriram a verdade e botaram merda no ventilador. Solomon Sund, historiador judeu, defende isso há muito tempo. Está aqui o site do YouTube, ó, em azul. Você pode parar o vídeo aqui e vai lá e você vai ver a entrevista no YouTube com Solomon Sund dizendo a hipótese dele, que não é hipótese, né? Junto com o Elaik. Os dois são especialistas em antropologia e este aqui, Elaik, é geneticista. Então, se vocês virem, olha aqui, ó, olha a família dos Rothschild, que é o nome que eles tomaram, cázaros. Então, falsamente chamados Rothschild. Tem uns moreninhos. A janela está atrapalhando, né? Eu não costumo gravar com a janela aberta. Mas você vê esse velho daqui, ó, da ponta, ó, ele é branquelo que nem alemão ou italiano, enquanto que o de lá, da ponta de lá, tem cabelos negros. Então estão misturados aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui nós já temos a mistura dos judeus caucasianos, cázaros, com a mistura dos judeus sefaraditas, que inicialmente não perceberam o golpe, depois perceberam. O rabino David Israel Davidson fez a denúncia, dando razão a Solomon Sund e a Elaik, e disseram: nós somos discriminados pelos cázaros e eles se fingem de judeus. Na verdade, eles não são judeus e foram eles que invadiram a Palestina. Os semitas jamais tiveram problema com os árabes. Nós convivemos, diz o rabino Israel Davidson Weiss, nós convivemos com os palestinos durante anos a fio e jamais tivemos uma briga. Foi só os cázaros chegarem na Palestina, criaram guerras, criaram terrorismo, e aí aconteceu agora o pior. Eles se tornaram os donos do mundo. Então, aqui nós não temos imagens nítidas, mas nós temos o professor. É o vídeo que você vai ver. Se você clicar ali no YouTube, é uma entrevista do professor Solomon Sund com o entrevistador, ele dizendo que os cázaros se fingiram de judeus, misturaram-se com sefaraditas, entraram no Sacro Império Romano Germânico, graças à babaquice de Carlos Magno,
e tomaram conta do mundo, destruíram o Império de Carlos Magno em 200 anos, depois entraram em Idade Média dentro, criaram uma desgraça. Por quê? Porque as feiras eram feitas dentro dos castelos. Portanto, os reis dominavam toda a produção agrícola, toda a produção pecuária. E aí o que é que eles fizeram? Primeiro golpe deles foi fazer as feiras fora do castelo. Contrataram milicianos, tiraram os vendedores de dentro do castelo. Dentro do castelo eles estavam sob domínio do rei, dos nobres, botaram fora, no ano 1000, exatamente, era quando eles começaram a ter poder, e aí pagavam a soldados milicianos, ou seja, mercenários, para proteger os feirantes, porque justamente a feira era feita dentro do castelo, porque fora eles seriam roubados. Mas aí, agora, os feirantes não precisam mais de estar no castelo, não precisam mais da proteção dos príncipes, dos nobres e dos reis. Por quê? Porque os cázaros vão pagar a mercenários, a milicianos, para rodarem, ficarem rodando ali armados, com espada na época, para poder defendê-los de qualquer possibilidade de roubo. E aí as feiras vão crescer. A feira de Champagne, na França, vai ser a maior do mundo. E aí esses lugares vão ser chamados burgos, que quer dizer em alemão cidade. Bruges é a primeira, e Bruges é burgo, cidade. Então a primeira cidade criada fora de um castelo, então ela cresce, a feira cresce tanto, a feira se torna tão grande que não havia feira todo dia, sabia? Hoje nós temos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Antigamente não era assim. Só havia feira no 2 ou 3 dias da semana, dentro do castelo. Então, Salomão Sande, que é autor do livro A Criação do Povo Judeu, está aqui. A invenção da terra de Israel, está aqui a invenção do povo judeu. Tem 2 nomes. Então, você pode considerar, o livro diz a invenção do povo judeu, e ele aqui na reportagem, ele fala a invenção do povo de Israel. Mas por quê? Porque os semitas, descendentes de Abraão, né, parente dos profetas, eles são engolidos pelos cázaros, um povo perverso que em 200 anos destrói o Império de Carlos Magno. No ano 1000, eles criam um artifício, tirando as feiras de dentro dos castelos, portanto, tirando a riqueza dos nobres. Os nobres vão ficar à míngua. Por quê? Porque as feiras davam aos castelães, aos reis e aos nobres, a subsistência. Eles cobravam para quem vendia ali carneiro, ovelha, gado, feijão, arroz, tudo. E aí, para destruir o feudalismo, o que é que eles vão fazer? Eles vão botar as feiras do lado de fora do castelo e vão pagar, como eu disse, a mercenários para poder fazer com que os feirantes fiquem protegidos. Vai dar certo, e aí isso vai fazer com que o feirante tenha liberdade e vão nascer as cidades. A partir das feiras, a primeira, mais famosa, é de Bruges, e Bruges é burgo, cidade, em alemão. Ao utilizar ferramentas moleculares sofisticadas, Feldman, Oster e a maioria dos cientistas do campo genético descobriram que os judeus são geneticamente homogêneos. Mentira! Não importa onde eles vivam, dizem esses cientistas, os judeus são geneticamente iguais entre si. E todos os judeus são diferentes dos não-judeus e têm uma ascendência comum no Oriente Médio, vindo de Ur dos Caldeus. Essa pesquisa deste geneticista faz apontar para o que é conhecido como a hipótese da Renânia. É contra essa hipótese que Salomão Sande e Haeckel se insubordinam. Segundo essa hipótese, os judeus askenazes seriam descendentes dos judeus que fugiram da Palestina depois da conquista muçulmana no século VII e se estabeleceram no sul da Europa.
e depois voltaram para a Europa Oriental. Bobagem, diz Elike, um judeu israelense de 33 anos, já mostrei ele, de Beersheba, que obteve um doutorado e um pós-doutorado em evolução molecular. O cara não é pouca coisa. Então ele contraria isso. Então os sionistas fizeram tudo para destruir essa hipótese do Salomon Sandi e do Elike, e não conseguiram. Porque hoje nós sabemos que Elike diz que os cázaros casaram com mulheres israelenses de verdade, de cabelos escuros, e então, com o passar do tempo, eles se misturaram, e hoje você ainda vê quando é um judeu cázaro e quando é um judeu semita, porque os cabelos dos cázaros, os olhos são verdes ou azuis, e os cabelos são negros, enquanto os cabelos dos semitas são, dos cázaros, os olhos são azuis e os cabelos são loiros, e os dos semitas são negros. No livro A Conexão Perdida da Ascendência Europeia Judaica, contrastando a hipótese renânia com a casária, publicada em dezembro na revista Genoma, as raízes dos judeus residem no Cáucaso, diz o geneticista. Uma região na fronteira da Europa e da Ásia que se situa entre o Mar Negro e Cáspio, e não no Oriente Médio. Eles são descendentes, argumenta, dos cázaros, um povo turco que viveu em um dos maiores estados medievais da Eurásia. Eurásia, onde está a Rússia hoje. Por isso que eles querem de volta a Rússia, que é a terra deles. Então vão brigar até o fim. Então, a genética e o gene do tipo Askenazi, diz o geneticista Elike, com doutorado e pós-doutorado, são muito mais heterogêneas do que Oster e outros proponentes da hipótese renânia acredita. Elike encontrou um marcador genético comum no Oriente Médio em DNA dos judeus, mas, segundo ele, este marcador vem do Irã e dos cázaros, portanto, não vem da Palestina. O que significa que eles eram apenas convertidos ao judaísmo e historiadores, aqui entre aspas, ensinam que apenas a realeza dos cázaros foi para o Império Carolíngio, mas foram todos. Hoje não existe mais a casária. A conversão generalizada pelos cázaros do judaísmo é a única maneira de explicar. Ouçam bem, a conversão total dos cázaros ao judaísmo é a única maneira de explicar o enorme crescimento da população judaica europeia de 8 milhões no início do século XX para a sua atual quantidade de 12 milhões. Então, por quê? Porque os cázaros vieram. De 8 milhões passaram para 12. Esses 4 milhões são cázaros. Isso diz Elike. E confirma o professor Salomon Sandi. Então, Elike baseia suas conclusões na análise de dados genéticos publicados por uma equipe de pesquisadores liderados por um geneticista populacional e médico sênior do Rambam Medical Center, chamado Doron Behar, mais um. Além do Salomon Sandi, além do Elike, nós temos agora Doron Behar. Em Israel, Haifa, usando os mesmos dados, a equipe de Behar, publicado em 2010 um documento, concluiu que a maioria dos judeus contemporâneos de todo o mundo e algumas populações não judaicas do Oriente Médio ou do Mediterrâneo Oriental estão intimamente relacionados. Elike, juntamente com o Behar, juntamente com o Salomon Sandi, tem assim todas as provas de que as assinaturas genéticas, ou seja, os genes dos Ashkenaz, são cázaros, não são judeus. Assim, os modernos judeus, como são chamados por ele, que a casária já extinta há muito tempo, vivem junto com os
sefaraditas, submetem os sefaraditas, conquistaram o mundo todo. A Khazaria foi um império entre os anos de 600 a 850, quando o judaísmo foi adotado como religião por esse povo. Esse reino era de raça branca, ariana, caucasiana, nunca foi semita. Por isso, nós vamos ver a diferença, né, entre os judeus. Outro que está a favor da hipótese é um judeu também, viu? Arthur Koestler. Isso aqui é um judeu húngaro chamado Arthur Koestler. Ele publicou um livro chamado A 13ª Tribo, que é o nome que ele dá aos cázaros. A 13ª Tribo. Então, aqui está escrito embaixo: o autor judeu húngaro-britânico Arthur Koestler e o seu livro A 13ª Tribo, onde ele mostra que os cázaros são 4 milhões de judeus que vieram na Europa e aumentaram o número de judeus de 8 milhões para 12 milhões do dia para a noite. Então, hoje, quem governa o mundo ainda é esse rapazinho aqui, Nathanael de Rothschild. Tá vendo? Olha a carinha dele, tá vendo? Olha a pelinha branca, o cabelo é preto, mas os olhos são verdes ou azuis. E agora vou mostrar o pai dele. Ele é o rei do mundo. Ele está querendo reconquistar a antiga Khazaria, que é a Rússia. E ele já disse: se a Rússia de Putin vencer a Ucrânia, nós jamais reconquistaremos o nosso antigo território. E isso, os idiotas manipuláveis acreditam que Putin é um vilão. Agora eu vou mostrar o pai dele, e vocês vão achar engraçadinho. Olha só, os olhos são azuis. Isso aqui é Jacob Rothschild, pai de Nathaniel de Rothschild. Ele é pai. Olha só que tipo judeu, né? Vocês já conheceram um judeu assim, ó, com a pele tão branquinha, com os olhos azuis, né? O cabelo é completamente loiro. E ele é o pai do rei do mundo, que está aqui em cima, ó, Nathaniel de Rothschild. É filho de Jacó de Rothschild. Ou seja, está aí agora o motivo da guerra. Qual é o motivo da guerra? Então aqui eu coloquei Jacó de Rothschild, pai de Nathaniel, ambos cázaros. Agora vocês sabem por que é que está havendo a guerra russo-ucraniana. Os cázaros querem retomar o que era deles, o território deles, a antiga Khazaria, que é a Rússia atual. Pronto. Então, a Ucrânia é a desculpa. Putin é o vilão. A OTAN, os Estados Unidos, Biden, a União Europeia estão sofrendo, coitadinhos. Na verdade, né, Putin está apenas se defendendo porque eles escreveram um livro dizendo que iam conquistar a Rússia. O nome do livro é The Grand Chessboard. Eu tenho ele. Então, está aí, resumido, a primeira besteira de Carlos Magno. Mas nós vamos mostrar a outra. Foram 2 besteiras que ele fez. Foi um monarca fantástico, mas ele cometeu 2 grandes tolices. Uma foi essa: deixar os judeus cázaros tomarem conta do mundo. Vou mostrar de novo a família Rothschild. Ó. Tem um de cabelo preto, olhos pretos, castanhos, e outro de cabelo loiro e olhos azuis e verdes. E nós temos aqui o homem que cometeu a besteira, né, de permitir que isso acontecesse. Aqui nós temos o geneticista que fez o teste de DNA, é jovem, ele tem um pós-doutorado e ele comprovou, através dos genes, que o gene do cázaro, do judeu Ashkenaz, não é igual ao do judeu sefarade. Então, quem domina o mundo são os Ashkenaz. E dominou o mundo desde o século 1000. Desde o século 1000. Então, desde o ano 1000, aliás. Desde o ano 1000. 1000 anos antes de Cristo até hoje. Eles dominaram. Agora, eles estão sendo questionados. Então, existe alguém que está querendo botar eles para fora. Está querendo botar eles no lugar dele. Mandar eles de volta para PQP. Mas a besteira de Carlos Magno
Vou mostrar de novo, está aqui, ó. Em amarelo, Casária. Do lado, aqui, direito, está Sacro Império Romano Germânico, em inglês. É fácil vir daqui para aqui. E eles vieram. Vieram aos poucos, mas eram 4 milhões. E Carlos Magno permitiu isso. E nós ficamos dominados, e a América do Sul conquistaram o mundo todo, mas não conquistaram a União Asiática. E agora a União Asiática está tentando impedir que seja conquistada de novo, porque os cázaros querem retomar o país que era deles. A atual Rússia era a Casária. Ó, aqui está o Império Bizantino, aqui está a Casária, aqui está o Império Otomano. A Casária ficava entre o Império Otomano e o Império Bizantino. Então, era uma região do Cáucaso, na atual Rússia. O que eles querem? Reconquistar o que era deles. Mas não era a Palestina. A Palestina é apenas história para eu ir dormir. Então, vou terminar mostrando o autor, historiador da Universidade de Tel Aviv, judeu semita, A Invenção do Povo Judeu, Salomon Sandhi. Então, terminamos aqui aos 41 minutos. Muito obrigado. E agora vocês sabem qual é o verdadeiro motivo da guerra russo-ucraniana. Muito obrigado. Deem seu like. Espero que vocês compartilhem. E esse vídeo foi a primeira besteira de Carlos Magno. Agora, no próximo, vamos fazer a segunda besteira. Vamos dizer qual foi. Então, até lá.